Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um CDL Talks. Essa aqui é uma iniciativa da CDL São João Batista, onde a gente tem aqui convidados que vêm contar um pouquinho da sua história, tanto profissional como pessoal, e também os desafios que hoje o mercado está trazendo. E comigo aqui, José Valderico. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? E aproveitando esse momento, esse início de programa, já curte, já compartilha, já mete o dedo no like ali, já fala para os teus amigos que nós temos um bate-papo hoje sensacional. E o principal, estamos também no Deezer e no Spotify. Então, se você não está vendo esse programa ao vivo, ou não quer ver ele no YouTube, quer só ouvir enquanto está caminhando na academia ou qualquer outra atividade, escuta nas nossas plataformas digitais também. E deixa o like, hein? E conosco hoje uma super convidada, ela que deixa a vida das pessoas mais doce ou mais salgada. Ela que é proprietária da Maria Gourmet, que é uma cafeteria aqui muito bem conceituada na nossa cidade. Ela que é mãe de 4 filhos e também um casal, né? Duas meninas gêmeas. Então tem vida dupla, jornada quádrupla praticamente. Ela, Thaís Inácio, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. E um desafio, porque eu sou tímida, hein? Imagine, né? Quem conhece a Thaís aí, já tem o privilégio de conhecer ela antes de ser, né, a proprietária da Maria Gourmet. A gente tem uma relação já com o esposo, né, que é o Rodrigo, que tem a NR Cartuchos aqui também, é uma empresa também bastante conceituada. Há 18 anos. Há 18 anos em São João, o rapaz era criança praticamente quando iniciaram, né? E com certeza aí vai trazer pra gente bastante histórias aí, inspiradoras para quem realmente às vezes começa pequenininho e vai crescendo, vai, né, plantando sementes para hoje estar, né, quem sabe num nível já de expansão aí para a região, né? Que é o maior desafio hoje para quem trabalha principalmente com área produtiva, porque o setor de gastronomia, o setor de culinária, principalmente cafeteria, que ele só não é uma padaria, porque não faz o pão todos os dias, né? Mas O pão salgado, porque o pão caseiro hoje a Maria Gourmet já está produzindo. Já está fazendo já, olha só, novidades aí. Ó. E aí, existe 3 empresas dentro de uma só. Não sei se tu já teve essa percepção, Thaís, que é a indústria, porque é a parte da produção, né? É um backstage lá que a gente praticamente não vê. E depois nós temos a questão do serviço, né? E a questão do comércio, que é a venda, né, desses produtos, né? Não sei se você já tivesse essa percepção que você tem 3 negócios num só. Sim. E é complicado, é puxado, né? Hoje a gente, eu posso dizer que 90%... Obrigado, dona Tati. E isso aqui é um convite para nós? Vem lá da Maria Gourmet. Da Maria Gourmet aí, Zé. Eu tô aqui. Temos que convidar mais pessoas do ramo gastronômico. Eu fico muito feliz. Né? E o Zé também gosta bastante de doce. Sim, o Zé gosta. É um cliente teu lá, meio que já... Se tivesse aqueles cartão de fidelidade... Mas ele tem, puxa aí, Zé, cadê? Mostra aí. Quem sabe faz ao vivo. Zé, é verdade. Zé, é clientão nosso. Puxar esse negócio aí, Zé. Olha aí, já tá quase tudo preenchido, hein, ó. Maria Gourmet, ó. O que ganha, Zé, quando preenche? Docinho? Ganha docinho. Tô aqui empenhado nessa tarefa. Eu sempre vou lá e não ganhei ainda esse cartão aí. Pediu o cartão fidelidade. Tem que pedir o cartão fidelidade, porque na hora da muvuca, às vezes, realmente a gente esquece de entregar o cartão fidelidade para os clientes, né? Mas a gente então isso aí tá que nem o cupom da CDL. Você tem que pedir. Tem que pedir. Se não pedir, a gente acaba esquecendo. E tem que lembrar também de preencher. Porque não adianta pegar o cartão e não levar mais a hora que passa lá pelo café, né? Mas a gente tem uma caixinha lá que desde... esse cartão, ele acompanha a gente aí desde que a gente abriu o café. Quantos anos já? 5 anos. Passa muito rápido, 5 anos. Cara, muito rápido, vocês não têm noção. Eu me lembro, né, o local onde vocês estão instalados hoje, ele já teve diversos negócios ali, e nós que estamos, eu estou aqui já há 18 anos praticamente, geralmente os pontos que rodam muito o negócio, principalmente de alimentação, meio que fica queimado, né?
E como foi esse desafio e o que vocês deslumbraram quando vocês chegaram naquele meio que vocês reformaram praticamente Sim, e adaptaram é outro espaço, ele né? É outro praticamente hoje, 100%, para né? quem não conhece aquele ponto ali há 10, 8, né, anos atrás, hoje chega ali e acha que ele foi criado daquela forma e tá tudo certo. Não, era totalmente diferente, né? Era um espaço bem simples, não que hoje não seja simples. Nosso espaço a gente não quer tirar a simplicidade, mas quer deixar um espaço mais aconchegante, foi isso que a gente procurou fazer, deixar o espaço mais aconchegante para atender o nosso cliente e também o cliente o cliente que vem de fora, cara, ele chega ali, ele se encanta, ele, ai, que lindo, que lugar maravilhoso, meu Deus, esse lugar em Balneário, esse lugar em Floripa, esse lugar não sei onde, sabe? Então, assim, hoje a gente já recebeu muitos convites para abrir o café em outras cidades, de vir gente ali no nosso café e dizer assim, ó, eu tenho uma sala disponível na rua tal, lá na cidade tal, eu te dou por 2 anos de aluguel de graça para você montar o ponto lá e começar a fazer sucesso na nossa cidade, porque nós não temos um lugar como esse. Porque o nosso café, o Zé que está sempre almoça lá. Você almoça, você tem um docinho na sobremesa, você quiser ficar para o café da tarde, você tem uma variedade de tortas, de bolos. Nós temos um cardápio amplo, gigantesco, com muito produto. Na verdade, gente, eu não sei como que a gente dá conta, tá? Porque a minha vida é uma loucura mesmo. Porque, assim, eu já fui criada na loucura. Porque se for muito certo da cabeça, não dá conta, tá? Então, assim, quando eu decidi abrir o café, na verdade, foi tudo muito rápido. Não foi nada muito planejado. Eu abri o café em 28 dias. Tá? 28 Caramba. dias. E foi pensado hoje. Tá quase igual aquele programa que tinha do Luciano Huck e do Mais ou menos do SBT isso. também, do Domingão lá, que tinha também agora esqueci o nome dele lá. Que fazia a casa como arruma meu marido, aquela coisa lá não, que e de um fazia dia a pro casa outro em 15 já dias, 30 dias para entregar uma casa e tal. Podia entregar uma loja em 28 dias. Isso. E assim, quando a gente... eu trabalhava em casa, né? Já são 10 anos que eu trabalho com doces, né? Eu comecei na minha casa há 10 anos atrás, fazendo... Todo mundo acha que eu comecei fazendo docinho, que foi o maior forte meu nos últimos anos ali, antes de abrir o café. Eu não comecei fazendo docinhos. Eu comecei fazendo trufas. Naquele ano que eu comecei, foi em 2000 e... agora, 10 anos atrás, o meu menino ia fazer 1 ano. O mais velho? O mais velho, não. O segundo, em 2013 foi. Meu menino ia fazer 1 ano e eu não trabalhava. Não que eu estava desempregada, porque como eu tive a Ana Lara, depois eu tive ele, então assim, eu não trabalhava, eu ajudava o Rodrigo na loja, na NR na época. E aí a gente tinha recém comprado a nossa casa. Cara, e tudo era com o meu marido. Toda a despesa da casa, tudo era com ele. Então, o coitado sofria pra cacete, porque eram 2 filhos pequenos, e eu e ele, né, em uma casa, e mais a prestação que a gente tinha recém-entrado ali, porque o pobre é assim, se não compra em prestação, não sai da merda, tem que fazer prestação para conseguir adquirir as coisas, né? E aí e ele sozinho para tudo, e só que eu sou acostumada a trabalhar desde novinha. Cara, eu nem sei te dizer com quantos anos eu já vendia cocada, eu vendia picolé no campo, eu vendia nata, chimia que a minha mãe fazia, que a minha mãe tinha vaca de leite. No centro de São João mesmo, ela tinha uma vaca de leite. Com 9, 10 anos, eu já tinha que botar uma caixinha de papelão atrás de uma bicicletinha azul e correr às 7 senhoras para vender 8, 9, 10 quilos de queijinho que ela fazia ali por dia. E eu só podia voltar para casa. Queijinho que tu fala, aquela queijadinha assim, não, coalhada? Coalhada ali, nata, queijinho, a ricota, né? Pão. Isso, a minha mãe fazia, então assim, ela fazia e tinha as mulheres, assim, as senhoras que compravam no Jardim de São Paulo, no Timbezinho, aqui no centro. Mas naquela época, São João era muito tranquilo, né? Hoje eu não deixo a minha filha jamais sozinha sair, ou de bicicleta, qualquer coisa. E eu, com 9, 10 anos, eu já pegava uma bicicletinha azul ali, velhinha e tal, botava uma caixinha no bagageiro e saía vender. Não gostava? Não. Mas depois que eu ia, eu gostava. Porque daí eu começava a conversar e eu lembro que eu já contava muita história para poder vender
o meu peixe ali, Já fazia sabe? o storytelling, já. Ah, Venda, já? já. Sabe, Ah. eu já... E aí, eu não sei se aquilo seduziu o meu cliente, a minha cliente lá, dizia, tadinha, né? E eu vendia. Então, eu vinha para casa bem rápido, com a caixinha vazia, feliz da vida, mãe realizada, que eu tinha vendido tudo. Então, desde cedo, eu já sou acostumada a vender, né? E vender, para mim, é a minha paixão. Eu amo, sou apaixonada. E aí, eu queria fazer o aniversário do Arthur, de 1 ano. Mas eu não podia, não conseguia financeiramente, porque realmente a gente não tinha condições. E aí a minha mãe disse assim, a mãe te ajuda, vamos fazer sim, vamos inventar alguma coisinha, não precisa fazer coisa muito grande. Eu disse, mãe, eu não sei fazer nada, realmente eu não sabia fazer nada. Ela disse, minha filha, vai aprender, tu não é aleijada, vai aprender, tu tem tempo, tu não trabalha, tu tem as crianças, mas tu tem tempo, vai aprender. E eu estava na casa dela, porque eu ainda não tinha me mudado, né? E aí ela disse assim, deixa as crianças com a mãe e vai achar um jeito aí de aprender a fazer alguma coisa para te poder montar o aniversário dele, um docinho, fazer uma trufa, fazer uma sobremesa. E aí eu fui fazer uns cursinhos de chocolate, de trufa, essas coisas assim, em Brusque. Aí o Rodrigo me levava meio-dia, depois ia me buscar, porque eu ficava ruim dentro do ônibus, aí ele tinha medo que eu passava mal, era um rebuliço, sabe? Mas assim, minha mãe e meu pai me apoiavam muito, e eu tinha o meu marido também, que era muito parceiro, e eu aprendi, e eu nunca me esqueço, no primeiro dia que eu fiz o cursinho lá, já vim sabendo fazer trufinhas, né? Cheguei em casa, já queria fazer trufa, já queria fazer produção, já queria ver a coisa render. No outro dia, minha mãe saiu, veio pro centro com uma sacolinha cheia de trufa. Vendeu tudo, sabe? 2 pila cada trufa. Fez dinheiro, eu comprei mais produto e eu comecei a fazer trufa. Comecei a fazer, minha mãe vinha, vendia, eu fazia caixinha, vendia, e ali começou. Inverteu, agora era a mãe que saía pra vender as tuas coisas. Quando eu fazia, era minha mãe que vinha. Então, quando tu era pequena, tu levava a tua mãe... Isso, Tu olha vendia pra só. tua mãe, agora eu vendia pra... pra minha mãe, e a minha mãe... Virou o jogo agora. Virou o jogo. E aí eu comecei a fazer isso. E hoje eu tenho muito carinho, um carinho muito especial pela Letícia, outra empreendedora da nossa cidade, da Encontrei Embalagens aqui do centro da cidade. Nessa época, a loja Encontrei, ela era da Canelinha. E aí eu comprava lá com ela as coisas, porque era mais próximo para mim pegar, né, do que a Brusque. Porque naquela época aqui em São João não tinha nada, não né? tinha. E aí eu ia lá. E aí quando chegou ali no final de ano, que eu tava vendendo bastante trufa, fazendo assim, eu comprava caneca, botava trufinha, passava saquinho. Aí tipo, o William, ele é gerente lá na fábrica tal. Ele costuma dar um presentinho para os empregados. Então eu vendia muito aquilo ali, vendi muito aquilo ali no final de ano, que daí como o Rodrigo tinha o conhecimento e tal, né, a gente já era um pouco conhecido também na cidade, então hoje as redes sociais ajudam muito, na época eu não tinha Instagram, era só o Facebook, postava, vendia. Então aquele final de ano eu produzi bastante. E a Letícia da Encontrei disse assim, ó, cara, tu tá indo bem, tu tá vendendo bem. Porque eu tenho conhecidas aqui que vêm aqui e não vendem a metade do que tu que já estás aí pouco tempo, aí 1 mês, 2 meses fazendo trufa vendendo. Te prepara para Páscoa. Ano que vem, não deixa chegar próximo. Em janeiro já chega a mercadoria para mim. Tu corre aqui, compra as coisinhas e já faz a mostra de Páscoa e já solta, sai na frente. Ovo de colher é sucesso e na nossa região não tem muita gente que faça. Realmente, quando foi aquele ano que eu comecei a fazer, pouquíssimos, acho que 1 ou 2 pessoas no máximo em São João faziam o ovo de colher. E aí eu comecei a fazer ovo de colher. Cara, era janeiro eu já estava vendendo ovo. O pessoal, comecei a fazer foto, o pessoal já queria comprar para comer, sabe? Então, eu já comecei a produzir para vender para o pessoal comer em casa mesmo. E aí, nas minhas pesquisas, o ovo da época que mais fazia sucesso era o que era cheio de docinho em cima. O ovo de colher, a casquinha com recheio, cheio de docinho. Pô, mas eu não sei fazer docinho, e agora? Para mim, comprar docinho de alguém para colocar em cima do ovo, ficava muito caro. Aí eu fui aprender a fazer docinho. E aí, nessa primeira Páscoa, foi sucesso. Eu vendi muito ovo. Muito ovo. Passou a Páscoa, o que eu vou fazer agora? Começou a surgir as encomendas de docinho. E aí eu fiquei. Docinho e datas comemorativas. Fazia os docinhos toda semana. Aí a trufa não seguia mais. A trufa grande, não. Mas aí eu adaptei a trufa pequenininha para casamento, para aniversário, né? Eu trabalhava muito com a parte de chocolate para os aniversários em casa, fazia pirulito, fazia maçã do amor, fazia diversos tipos de doces finos, tudo era com a base de chocolate, né?
A Tati comentou antes ali, né, no bastidor que a gente tava conversando, que ela comprava os docinhos e eu tava me recordando. A Ana Cláudia também Sim. comprou bastante. Eu fiz os doces de um aniversário do CDL, não sei se tu ainda já estava lá, né? Então, assim, eu trabalhava muito, tinha final de Foi semana de que eu 35 fazia... anos, a gente fez lá no Ana No Lourdes. Ana Lourdes. Posso levar lá. Então, assim, eu em casa tinha semana de eu fazer 6, 7, 8 mil docinhos, sozinha. Mas Eu tá não aí, 8 tinha. mil docinhos, mas no Comunhão, mês? principalmente. Não, na semana. Na semana? Semana do dia de comunhão, E tudo enroladinho na mão. tudo. E outra, tá? No início, ali, meus 4 primeiros anos, era cozido aqui, ó, na mão, na panela, na mão. Eu cozinhava. Depois, um ano antes de eu abrir o café, eu comprei a panela, a mexedora, né? Que daí me facilitou. Com 4 filhos em redor. É que eu ia te perguntar, nesse momento eu falei, porque você no começo falou assim, mas o Rodrigo comendo dobrado, casa, pressão de casa, 2 filhos, mas eu sei que, tipo assim, criar eu tenho uma filha só, de hoje que tem 15 anos, um filho já é difícil de lidar, mas, tipo assim, a mulher que não trabalha, que cuida do lar, cuida do seu filho, é um trabalho porque dá trabalho. Muito. Imagine eu não quero 2. ficar em casa limpando e lavando o tempo todo, que é mais trabalho. Olha. E como é que tu conseguia ter 2 filhos no início, depois aumentou a produção para 4 e ainda fazer 8 mil docinhos numa semana? Amor. Eu acho que é o amor que a gente tem aos filhos, porque na verdade aquilo ali eu queria trabalhar para quê? Para poder proporcionar para eles. Proporcionar uma vida boa para eles, porque naquela época o meu marido não dava conta sozinho. Claro, comida, né, nunca faltou dentro da minha casa, graças a Deus, ele sempre. Mas a gente quer quer algo melhor, né? A gente quer crescer na vida, a gente quer ter uma casa boa, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, a gente quer viajar, a gente quer fazer festa, a gente quer comemorar o aniversário deles, ou dando uma festa, ou viajando. Isso tudo, dinheiro. Né? E a gente sabe que um assalariado hoje, quem trabalha numa fábrica, numa empresa, né, é complicado. E hoje, quando a gente começa a empreender, é difícil, mas hoje empreender tem um lado dolorido, mas também a gente consegue uma vida um pouco, né, se tu consegue... Tem os benefícios também, os benefícios, né? E aí foi bem difícil, assim. Só que eu sempre tive muito apoio do meu pai e da minha mãe, né? Eu sempre tive um pai e uma mãe muito presentes na minha vida e eles ajudavam muito a gente nesse sentido. Tipo, final de semana, porque os docinhos, quando eu trabalhava em casa, era quinta, sexta, sábado e domingo, os dias que a gente mais trabalhava. Então, na sexta-feira de noite, o meu pai pegava meus dois filhos mais velhos e cuidava deles para mim lá. E o Rodrigo sempre muito meu parceiro, sabe? Por isso que eu digo, assim, um casamento, às vezes, para dar certo, ou um trabalho, a mulher, para ter sucesso, às vezes ela precisa muito, muito do apoio do marido. Às vezes tem mulher que não consegue. Às vezes não, precisa, sempre, né? Sempre, toda a vida. Porque eu vejo aí, ó, amigas minhas que têm negócio que passam perrengue, porque não dão conta da vida, porque o marido... Eu tenho o meu trabalho e tu tens o teu, te vira. No meu marido, não. Ele sempre, sempre, sempre do meu lado me apoiou e me ajudou, sabe? Lavando louça. Ele fazia toda a parte de serviço, ajudava dentro de casa, se tivesse que passar um pano no banheiro, trocar as crianças, dar banho, dar comida. Pra quê? Pra mim poder produzir. Certo assim, ele, então, porque... ele foi a minha base, assim. Você não botou um ovo e saiu uma criança, né? Teve uma participação dele. Afinal de contas, bela participação. Gêmeos, depois eu quero a receita, como é que é. Mas ajudou. É o que eu acho interessante. Eu acho que um casamento ele é parceria. Afinal de contas, tipo assim, eu vejo muito pela minha irmã. Minha irmã tem uma filha de, acho que 4 anos agora. O marido dela, desde o início, foi muito parceiro dela. Quando ela precisava tomar um banho, descansar, ele ficava com a bebê, trocava, dava banho, passava olhinho, fazia tudo. Porque, querendo ou não, faz parte. Eu acho que não fere a sua masculinidade você se envolver pra criar seu filho. Não foi só a mulher que fez, exatamente. Né? Parabéns pro Rodrigo. Ele sempre, sempre me apoiou, sempre me ajudou. Né? Ele nunca foi assim, vou lá, vou jogar um futebol, vou para um bar. Nunca. Nunca, sempre ali me ajudando, sabe? E às vezes eu trabalhava até de madrugada, porque daí de dia às vezes o serviço não rendia, né? Então eu aproveitava de madrugada, porque daí estava todo mundo dormindo, o celular não tocava, não chegava ninguém na minha casa para fazer pedido. E aí eu tinha medo de ficar de madrugada na cozinha, eu não tinha ar-condicionado, não tinha nada, então eu tinha que ficar com a janela aberta, né? E eu tinha medo, aí ele ficava ali, botava um sofá ali perto da cozinha e ficava dormindo ali pra... Qualquer coisa tá perto, coisa né? ele já tava ali, sabe? Então, assim, foi um começo difícil, assim, claro, porque a gente não estava acostumado com toda aquela marafunda, né?
e trabalhava bastante, porque foi tudo muito rápido. Eu peguei clientela muito rápido, eu peguei produção grande muito rápido. Não tive, assim, uma caminhada lenta para crescimento ali. Foi muito rápido, assim. A minha primeira Páscoa foi um boom, assim. Eu vendi quase 1.000 ovos na minha primeira Páscoa. Loucura. Isso mostra também, Thaís, que o quanto você foi ousada, né? Fui. Porque muitas pessoas, quando chegam num certo momento, falam assim, opa, peraí, até aqui eu dou conta, não vou... As pessoas, às vezes, travam o seu próprio crescimento, né? E você, Não, pelo que me parece, você eu... chegava, você dava um jeito de resolver. Sim. E aí por depois, quanto quando tempo tu ficou só? Eu fiquei 5 anos. Por 5 anos eu fiquei trabalhando em casa. Sozinho? Sozinha. Aí eu pegava, às vezes, assim, na Páscoa, em épocas de Dia das Mães, que dava bastante produção de lembrancinhas, ou no Natal, alguém para me ajudar. Um dia, 2, 3, 4 dias ali, né? Mas era o meu marido, e os sábados eu tinha uma mulher que limpava a minha casa, que já me ajudava com as crianças, ou meu pai e minha mãe que carregava eles para lá final de semana. No mais, era eu sozinha, porque eu era bem chata, eu não confiava botar a minha produção na mão de alguém. Tinha que passar tudo por mim, assim, sabe? Então, eu que cozinhava, eu que enrolava, eu que botava nas forminhas, eu que finalizava, era tudo comigo. E aí, era trabalhado, assim, 20 horas por dia. Na sua contextualização, eu percebi alguns pontos bem interessantes na parte de gestão, né? Que um deles é a questão do planejamento. Você percebeu na fala da proprietária da Encontrei que ela te deu uma dica ali referente à Páscoa e que você deveria se antecipar, né, à data e já Isso. trabalhar com a questão do planejamento para poder pegar os ovos de Páscoa, que onde foi lá e produziu 1.000 ovos durante aquele período. Isso. Correto? Depois, outro ponto é a questão do apoio, né? E aí, apoio tanto dentro de casa com o esposo, né? Ou quem precisa também, né, da esposa em relação ao apoio, Sim. como também da família, no caso, os pais, né? Porque o próprio Rodrigo também era um empresário. Sim, ele tinha o trabalho tinha a dele. atividade dele, os trabalhos, a responsabilidade dele. E aí você precisava, muitas vezes, utilizar o pai e a mãe para poder ficar com os filhos em alguns pontos, né? Até porque, senão, eu tinha que pagar alguém, né? E na Ou época, pagar. E aí não valia a pena, né? E tu faz uma conta lá, não vale a pena, porque a renda, né, todo o valor líquido, né, referente àquela ação, poderia ficar tudo em relação à contratação de um terceiro, né? E aí, essa semana eu estive participando de um evento onde o Cafu, né, que é um jogador de futebol, campeão da seleção, né, da Copa do Mundo, ele comenta em relação ao apoio que ele teve da família em relação à atividade dele, a escolha dele ser profissional. Eles eram em 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. E aí, humildes, né, de comunidade carente e tal. E chegou um momento que o pai teve que pedir para os homens alguém ir trabalhar para poder ajudar a sustentar a família. E aí, o que tinha maior habilidade no futebol era o mais velho. Não era o Cafu, dos irmãos. Era o mais velho. E ele abriu mão, tá? Abriu mão de jogar futebol para poder ir trabalhar, para que o Cafu fosse para as escolinhas de base aprender e passar nas peneiras para poder jogar em times profissionais. E aí tu comentasse uma questão ali do propósito. O Zé te fez uma pergunta, tu falasse, o amor é que me motivava. E foi a mesma fala que o irmão do Cafu fez pro pai e para ele, e mesmo ele tendo a habilidade de ser o melhor e poderia ter uma chance maior do que o Cafu, falou, eu até tenho habilidade, mas você ama mais o futebol do que eu. Se eu tivesse recebido os não que você já recebeu, eu já tinha desistido. Então, isso é a questão da força, né, que o empreendedor precisa, e a diferença daquele que tem a vontade e daquele que quer fazer, né? E aí isso me chamou bastante atenção. E às vezes, assim, se tu não tem amor àquilo que tu faz, qualquer probleminha que acontece, alguma coisa, tu já desiste fácil daquilo, né? Porque trabalhar em casa, filho. Porque, assim, a gente quando trabalha em casa, a gente também é dona de casa. Sim. Porque se tu tá trabalhando em casa, pra que tu vai ter uma empregada pra fazer o serviço da casa? Tu estás em casa. Não é assim? Era isso que eu ouvia na época, assim, algumas pessoas.
né? Então, eu tinha que... meu marido levava um pouco de filho, depois que veio as Marias, um pouco ele levava para a escola, para a creche, outros horários eu que levava, aí fazia almoço, muitas vezes eu ia almoçar na minha mãe, era aquele rebuliço, mas por muito tempo a gente não tinha nem mesa para almoçar, porque eu não tinha um espaço para produzir. A minha cozinha era o meu local de produção. Então, por muitas vezes, assim, ó, de sexta-feira, no sábado, na hora do almoço, a gente comia lá em qualquer cantinho, no sofá, ou sentado só na cadeira, porque não tinha mesa para apoiar o prato. Porque estava cheio de produção, cheio de caixa, cheio de Teoricamente, coisa. vocês moravam na empresa. Entendeu? Na Inverteu Páscoa, os papéis. por né? exemplo, na Páscoa, o único local... Eu tive que botar ar no meu quarto, porque a gente pegou ali uma Páscoa calor, né? Muito calor na Páscoa, que a princípio seria uma época para ser mais fresquinho, né? Mas não. Então, quando eu produzia os ovos, se eu deixasse ali no local muito quente, ele começava a derreter, quebrava, né? Aquela casquinha e daí estragava. Então, eu ligava o ar do meu quarto e botava um negócio em cima da cama lá e era apoio para meus ovos. Eles dormiam tudo na minha cama, sabe? O Rodrigo dormia na Americanas da Páscoa. Não, ele dormia no sofá, ele dormia em qualquer lugar, lá amontoado com as crianças no outro quarto que não tinha ar, passando calor, mas os ovos dormiam lá bonitinho e geladinhos lá no meu quarto. Então, assim, a gente passou bastante perrengue, assim, já, sabe? E aí, quando eu tava, assim, tipo, 2 anos, assim, trabalhando em casa, com bastante cliente, bastante produção, bastante pedido, sabe? Feliz da vida, realizada, conseguindo adquirir as nossas coisas, porque a gente comprou uma casa, a gente não tinha nada dentro de casa, era tudo uma geladeira que meu pai ajudou, e sabe assim, que já da outra casa que a gente tinha, então a gente tinha sonho de comprar uma geladeira boa, sonho de fazer um jogo de cozinha, eu só tinha um guarda-roupa, então a gente tinha sonho de comprar as nossas coisas, de montar a nossa casa, né? E daí ali começamos a conseguir, porque daí eram 2 a trabalhar, né? Porque só ele sozinho estava pesado, assim, era apurado. Então, quando estava tudo assim, bem bonitinho, certinho... eu distraio ela. Não fazem pergunta para mim agora. Vai, aproveita. Eu descobri que eu estava com uma dor, né? Uma dor. E aí eu fui no médico, isso é pedra no rim. Você certamente está com pedra no rim. As meninas do posto de saúde, até hoje, elas brincam comigo, sabe, com isso. E aí eu fui fazer uma ultrassom, e fui sozinha, porque era do rim, né? Deixei o Rodrigo, e o Rodrigo adorava, ele tinha um Fusca antigo na época, participava do grupo Antigos Batistense de carros, e eles estavam fazendo um encontro ali, e toda semana eles tinham um encontro do grupo, né? E eles estavam com os carros e tomando cerveja e comendo churrasco ali no quiosque. E aí eu deixei ele ali e eu fui lá fazer o ultrassom. Sim. Deixei meus 2 mais velhos na minha sogra, fui lá fazer o ultrassom, porque era do rim, né? Tudo tranquilo. Acho que uma pedrinha. Ai, Jesus. Era 2 pedrinhas. Eram 2 pedrinhas. Daí eu deitei lá, tranquila, né? Pra descobrir o que eu tinha lá com a pedra no rim, o que estava acontecendo, estava trancada. Aí o médico disse assim, por que você veio fazer ultrassom mesmo? Eu disse, porque eu tô com suspeita de pedra no rim. Aí ele disse, realmente, você está com 2 pedras, mas 2 pedras preciosas. Eu, ai, Jesus, não acredito, né? Aí ele assim, você tá grávida, mulher, de gêmeos. Eu, morri, né? Isso. Cara, como assim tô grávida? E aí eu fiquei assim... choque. Eu fiquei em choque, mas eu fiquei feliz. Sim, sabe, é uma gestação, é uma alegria. Na hora, assim, eu fiquei eufórica, porque lá atrás a gente tinha o sonho de ter gêmeos, sabe? Mas depois tive 2 filhos, até então pra mim tava tudo certo, eu tinha Já tinha encerrado resolvido. por ali. Cara, e agora? Pra onde que eu vou? Eu não sabia nem pra onde que eu ia. Saí lá da clínica cega, sabe? Sem destino, assim, parece que eu tava sonhando. E Não aí... sabia se contava, para quem contava. E aí eu tava grávida já de 3 meses, tá? Gêmeos, 3 meses, trabalhando que nem louca. Eu tinha uma mesa grande na minha cozinha, pesada, assim, ó. Aquilo todo dia eu puxava para limpar, puxava a geladeira. No dia que eu fui fazer ultrassom, a minha filha, o meu menino de 2 aninhos, pulava em cima da minha barriga, fazendo cavalinho, sabe? Nossa. E quantas mães, né, que tem gêmeos aí no começo, dá problema, dá isso, dá aquilo. E eu fiz várias coisas, assim, que podia ter levado a ter um aborto, alguma coisa, né? Porque eu não sabia que estava grávida. E até ao ponto de começar a sentir dores, talvez por já não estar cuidando, mas Deus foi bom que me abençoou e me protegeu. E aí começou uma nova fase, né? Porque
Quando tu descobre que tu é mãe de gêmeos, o teu primeiro medo qual é? Prematuro, né? A maioria dos gêmeos nascem prematuros. Então, assim, até quando que eu posso pegar encomenda? Até quando que eu posso trabalhar? Porque eu não posso falhar com o meu cliente, né? Eu daqui a pouco tá ali, de boa, 5, 6 meses trabalhando com uma encomenda de um casamento, de uma festa, do nada sentir uma dor e daí? Mas Né? pera, você tá pulando uma parte importante. Como foi pro Rodrigo descobrir o gol de placa de gêmeos? Cara, quando eu contei, ele tava bêbado, né? Então, o desmaio foi normal. Ele disse assim, aí eu vim, saí da clínica, passei ali no quiosque, chamei ele. Vem E aí cá, eu já, garotão. quando eu vi ele vindo assim, né, eu já comecei a chorar daí, né? Daí ele assim, o que foi? Eu disse, eu não tenho pedra no rim, eu tô grávida. Ele, vai pra casa que depois a gente conversa. Eu acho que ele não entendeu, sabe, na hora, porque ele já tinha tomado umas... Foi até bom, né, porque daí ele tava mais... Já anestesiado. Anestesiado. Meu, aí quando ele chegou em casa, eu disse, que história é essa? Eu, sim, eu tô grávida de gêmeos. Ele, puta lá merda, né? Mas ele ficou feliz da vida, se achando, né? Oh, claro! Que homem não vai... Eu tinha feito uma achando. camisa se fosse. Se achando o dono da... Não, ele era o dono, né? Ele não tinha o que reclamar, né? E aí, cara, foi muito, assim, eufórico, sabe? E daí eu já botei, depois, mais tarde, eu botei no Facebook, né? Aí eu fiz uma soma lá. 1 mais 1 igual a 6, eu acho. Tipo, eu e ele somamos 6, né? Aí todo mundo já começou, que soma é essa? Não sei o quê, tá grávida, não sei o quê. Cara, foi assim... Assim, não tem noção, sabe? E depois aí começou, né, aquela preocupação por estar grávida, por ter que trabalhar, porque eu já tinha para aquele ano, porque eu descobri, e no mesmo ano eu já ia ganhar, no caso, né? Eu descobri ali em março, e em agosto eu já ganharia as meninas. Então, tive pouco tempo, assim, para assimilar e para poder ajeitar a agenda. Para né? ajeitar a agenda, porque eu já tinha coisas marcadas até julho, já tinha casamento, já tinha aniversário, então eu tive que dar uma organizada, conversar com alguns clientes, esses mais da frente, passar para algumas amigas confeiteiras da época, para garantir, para não correr riscos, né? Daí, com 32 semanas, eu comecei a ter contração, então eu parei de trabalhar, aí eu melhorei, daí eu voltei a fazer algumas coisas... Só um ponto. 32 semanas são quantos meses? Pronto, eu ia perguntar essa Porque nós, homens, só trabalha com mês. nós só trabalhamos por mês. mês. Eu sou bem tansa para Eu isso não sei, é também. 39 semanas que a criança São pode 40 nasce? semanas, né? Já tô Então, antecipando são bem. 7 meses, 32 semanas, né? Nós 7 meses e meio, uma coisa assim. Zero. Né? Eu tenho duas Mas eu sou meninas. mulher e sou tansa pra isso também. Eu Ana conheço Cláudia, meses. Ana Cláudia conhece, daí como uma tá falando, porque estamos de 20 e poucas semanas, o que eu tô com 30 e poucas semanas, e tá, mas meses, quanto que é? Eu não sei, eu não entendo desse negócio. Eu nunca fiquei grávida, apesar de, mas nunca fiquei grávida, né? Apesar de ter o porte, mas nunca fiquei grávida, né? A estrutura. Mas você engravidou 2 vezes sua esposa, então você tem... E aí, você mas também a gente não decora essas coisas. Não, eu também não sou muito boa para essas coisas de semanas, não, mas 32 semanas eu acho que é uns 7 meses, 7 meses e meio, alguma coisa assim. Mas a gestão chegou a ir até os 9 ou as crianças tiveram... Então, eu sou muito abençoada. Eu agradeço todos os dias por tudo que já aconteceu na minha vida, por todas as coisas boas, assim, sabe? Eu me considero uma pessoa, assim, sortuda, assim. E eu tinha medo, né? Porque se vem prematuro, eu só pensava o quê? Meu Deus, como que eu vou vir embora do hospital e deixar minhas filhas lá? Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver que ficar lá com as minhas filhas, eu deixava mais 2 filhos em casa. Então, meu coração estava... dividido, né? Dividido. Mesmo sabendo que tem pai, mãe e o próprio Rodrigo para poder ajudar. E aí, eu cuidei bastante, assim, sabe? Mas não parei de trabalhar. Mesmo depois das 32 ali que comecei a ter contração, eu fiquei 2, 3 dias internada, tomei injeção, tudo para tentar segurar as crianças. Fiz um repouso maior, mas mesmo assim, sentadinha, eu ainda enrolava uns docinhos. Aí o Rodrigo cozinhava para mim, que ele já tinha aprendido, e eu enrolava ali, não parei. Fiquei ali ainda fazendo algumas coisas. Eu fui até as 39 semanas. As Marias nasceram, bem dizer, de 9 meses, saudáveis, São perfeitas. 2 Marias. São 2 Marias. 3 com a gourmet. 3 com a minha mãe. 4 com a gourmet, então. 4 com a gourmet. Aí que surgiu a Maria Gourmet. E como surgiu essa vontade, ou talvez surgiu a demanda de criar a Maria Gourmet? Eu dizia assim, porque eu nasci dentro de um bar, né? Meu pai tinha bar.
Eu nasci dentro Essa de um informação bar. eu não sabia. Inclusive, o primeiro empreendimento meu e do Rodrigo como marido e mulher foi um bar. A gente abriu um bar quando a Ana Lara tinha 3 meses, o bar do meu pai, aqui no centro, na Farroupilha. A Ana Lara tomava um leite de quase R$ 1.000 e era só o Rodrigo, que trabalhava também na época, e aquilo me deixava muito nervosa por ver que era tudo com ele, assim, né? E aí surgiu a possibilidade que o inquilino do meu pai saiu lá da sala do bar, meu pai já não tinha mais, já tinha alugado, e surgiu a oportunidade a minha ideia de, Rodrigo, vamos pegar o bar para tocar? Por quê? Eu tô em casa com a Ana Lara, eu consigo fazer o servicinho da casa ali, que daí eu morava atrás do bar e tinha uma casa que era da minha mãe ali junto, né? Então a gente se mudaria para aquela parte ali para ficar durante o dia e só iria dormir à noite na parte de trás da casa. E aí eu faria comida, tudo ali que teria cozinha e trabalharia ali no bar durante o dia, de noite tu tá comigo e final de semana. Só que, tipo, hoje quando a gente fala um bar, acho que é um boteco, aquela coisa de cachaça, não. A gente fez uma coisa diferente, assim, sabe? A gente fez um cardápio com porções, pastel frito na hora, né? Chegava de noite e a gente... Isso era mais ou menos quando? Data? Em 2010. 2010? 2010, isso. Há 13 anos atrás. E aí a gente estava casado há 8 meses. Fazia 8 meses que a gente tinha casado, a Nora tinha 3 meses. E aí ele, ai, não sei o que, esse Rodrigo, é uma forma de a gente fazer dinheiro para a gente se manter no momento, porque como que a gente vai conseguir manter o leite da Ana Lara até 1 ano? E eu já queria também pensando no aniversário dela daqui uns meses, e eu já queria, e eu sabia que a gente não ia conseguir, e eu não tinha preguiça para trabalhar, eu queria trabalhar, fazer dinheiro para conseguir minhas coisas. E aí fui, conquistei ele. Conquistei, aí meu pai ajudou muito na época também, que ele vinha para ali ajudar a gente tinha muito movimento. Por quê? Tinha os nossos conhecidos da idade, da época, ali, nossos amigos, tinha os clientes do meu pai, né? Então, assim, às quinta-feira à noite a minha mãe vinha, fazia uma galinha ensopada. Vinha família, era família, não era só homem, não era cachaceiro, aquela coisa, não, era um lugar de respeito, um lugar bacana, assim, sabe? Chegava sexta-feira de noite, a gente fazia uma costela, a gente inventava comida o tempo todo. Minha mãe é muito boa cozinheira, assim, nesse sentido, então ela vinha, fazia, porque ela já tinha o bar, ela já fazia, né? Daí a gente assava galinha, daí eu comprei uma máquina, o meu pai vinha, ajudava a gente. 5 horas da manhã, meu pai ia lá, botava a galinha no espeto já para assar, depois a gente acordava, ia lá, finalizava as coisas, fazia maionese, aquela coisa toda. E daí, às vezes, a gente fazia pagodeira, no sábado, meio-dia, fazia galeto. Cara, eu inventava sempre muita coisa. Criando para poder gerar Sempre. necessidade e aí gerar Muito. público. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente fica com a mentalidade um pouco pragmática em relação a que eu tenho o produto e o cliente vai vir até mim porque eu tenho um bar, ou tenho uma lanchonete, ou tenho uma loja de confecção. Isso acontece muitas vezes no varejo, né? Então eu tenho o produto, eu tenho uma marca X, né? Então assim, eu tenho um calçado da marca X. E se você não fizer a ação para atrair essa pessoa para o teu negócio, só ter aquele produto não. Esporadicamente pode até haver a demanda, mas se você não criar essa necessidade sempre do desejo, você não vai ter o cliente sempre. Então, eu sempre falo, né? Onde tem comida tem gente. Tem. A gente, domingo à tarde, o movimento era fraco. O que a gente fez? Botou a Sky para passar os jogos do Brasileirão, na época lá, né? Aí, tipo, dava um movimentozinho. Mas eu pensei, eu podia chamar mais gente, né? Aí era friozinho. O que eu fazia? A gente fazia galinha para vender. Então, eu comprava algumas coisas a mais, eu vinha os negocinhos da galinha, o pezinho, o pescocinho ali, os miúdos ali, que a gente não aproveita na galinha assada. Eu fazia uma sopa no domingo. Então, no domingo à tarde, eu fazia um sopão. E quem estava ali assistindo o jogo consumia a sopa de graça sem custo nenhum. Então chamava gente, sabe? Vinha mulher junto com o marido para assistir, para comer a sopa, sabe? E aquilo ali, no final, rendia pra gente, porque vendia mais cerveja, vendia mais as coisas, sabe? Então, assim, foi bacana, porque durante 1 ano e 3 meses a gente conseguiu fazer fôlego. E a gente conseguiu financeiramente o que a gente precisava na época, sabe? E só que aí o Rodrigo não aguentou, porque eu fui criada dessa forma. Eu nasci dentro de um bar,
onde a minha mãe trabalhava 20 horas por dia. A minha mãe vendia roupa, minha mãe fazia roupa, a minha mãe costurava, minha mãe se virava nos 30, meu pai junto, sabe? Então, eu fui criada nessa marafunda, nessa muvuca. A minha vida foi a minha faculdade, minha casa ali, meus pais foram meus professores. Foi neles que eu aprendi muita coisa, sabe? Então, assim, depois, assim, o Rodrigo, ele teve uma criação diferente. Eu ia falar sobre isso, tem a questão de perfil também, né? Muito. Conhecendo o Rodrigo, eu imagino o quão difícil foi para ele, né? Foi muito difícil pro Rodrigo. Mas eu vou dizer para ti que talvez por amor, ele O amor suporta tudo. suporta tudo. Por amor, talvez ele foi isso. Eu acredito que foi isso. Ainda mais vendo que- a situação que, né, que comentasse ali, a tua menina tinha recém-nascido, precisava de um leite Sim. caríssimo para poder, né? E era um jeito que eu tinha de fazer dinheiro, estando cuidando dela, cuidando dele, digamos, né, comidinha, o almoço para ele chegar em casa no horário e comer, porque se eu fosse trabalhar fora, a gente não teria condições de chegar, fazer um almoço, né, aquela coisa toda, a gente sabe que quem trabalha fora é corrido, né? E ela teria que ir para uma babá, para uma creche, alguma coisa assim. Então, aquilo ali foi bom, porque eu pude cuidar da minha filha, eu pude cuidar da minha família naquele momento e trabalhar ao mesmo tempo. Então, foi bem legal. Só que aí ele não aguentou, porque realmente eu folgava às segunda-feira. Eu ficava em casa com a minha filha, por mais que eu lavava uma roupa, fazia uma coisa, mas eu estava em casa. E o Rodrigo não, o Rodrigo trabalhava 7 dias na semana. Ele não tinha um dia de folga, porque ele trabalhava o horário dele na loja, às 6 horas ele chegava em casa, ele já ia para dentro do bar, me ajudar, porque daí na parte da noite ele ficava à frente, né? E sábado e domingo a mesma coisa, trabalhava direto, chegava segunda-feira, 8 horas da manhã ele tinha que abrir a loja. Então foi muito cansativo, assim. E a gente ainda estava novo, num pique diferente, assim, sabe? E aí a gente tocou por 1 ano e 3 meses, ele sai, Thaís, eu não aguento mais, eu preciso parar com isso, não vai dar certo. Eu com medo daqui a pouco correr com meu marido, estragar meu casamento até por conta de sobrecarregar ele, tudo bem, mas eu chorando, né, por dentro, porque eu amo aquilo, amava aquilo, né? Eu era realizada fazendo aquilo. E aí a gente parou com o bar. E aí 1 mês depois, o que aconteceu? Eu descobri que estava grávida do Arthur. E aí vem o Arthurzinho. Veio o Arthur. E aí foi dessa relembrança do bar que surgiu aí a ideia de fazer a Maria Gourmet em relação a ter um ponto fixo. Eu acredito que sim, por já estar no sangue, né, do meu pai ter tido ponto físico de ter um comércio de portas abertas, o meu vô, todo mundo, acredito que de São João comprou tilica, balinha no bar do seu Marcolino, do Imbuí, ali perto da escola básica, né, então já está no sangue. Já está no sangue, no DNA. A família da minha mãe, meu avô, eles, maioria tem madeireira, tem comércio, então acredito que já está no sangue essa parte de empreender, de vender, de produzir, né? E aí eu estava em casa com as quatro crianças, pensando até assim que talvez se eu saísse de casa, porque estava puxado em casa, sabe? Estava muito cansativo, porque eu trabalhava na minha casa, né, na minha cozinha, e eu não tinha horário, eu não tinha mais vida, sabe? A gente trabalhava muito, muito, muito mesmo, assim. E aí estava muito cansativo e eu disse, eu não vou. Eu vou me reinventar, vou inventar alguma coisa, vou fazer, sei lá, vamos ver. E aí eu comecei a dizer para ele assim, porque o que acontecia? Eu moro lá no Firenze, é longe do centro, para alguém de pé ir buscar uma caixinha de docinho. Então, o que eu fazia segunda e terça-feira? Eu não conseguia ficar parada, porque o Rodrigo trabalhava. O que adiantava eu ficar de folga? Segunda e terça eu ia fazer o quê sozinha com as crianças, né? Eu ia trabalhar. As crianças tinham aula também e tal. O que eu fazia? Eu fazia caixinhas com docinhos, eu fazia cupcake, eu fazia trufas também, e montava as caixinhas e botava no Face, ó, segunda e terça, produção, entrega no centro de São João Batista, blá, blá, blá. E aí as pessoas, eu quero 3 caixinhas de docinho, eu quero 4 trufas, eu quero 5 cupcake, eu quero isso, eu ia marcando o pedido, de manhã cedo eu produzia, de tarde as crianças estavam na escola, eu pegava o meu carro e vinha para o centro entregar. Então eu via que São João não tinha aquilo de portas abertas onde possibilitasse mais pessoas alcançar a comprar essas coisinhas, né, um docinho, um cupcake. Então, a princípio, eu pensava assim, Rodrigo, se eu conseguisse uma salinha, né, pequenininha, para a gente botar um balcãozinho, arrumar uma menina para vender, que aí eu produzia, botava lá, alguém vendia e tal.
na minha ideia era aquilo, assim. Daí ele, assim, era legal, porque tu já vende bastante, assim, né? De segunda e terça, na pronta entrega e tal. E a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. Aí, um dia, eu vendia docinho para uma lanchonete no centro aqui de São João. E a mulher fechou a lanchonete. Aí eu disse pra ele assim, ai, Rodrigo, bem que a gente podia pegar aquele ponto, né? Ai, sei lá, fazer alguma coisa, vender coxinha, vender umas coisas junto ali e tal. Aí eu podia produzir meus docinhos ali também, e daí, quem sabe, assim, a gente conseguia alcançar o nosso faturamento durante a semana, eu não precisaria nós trabalhar sábado e domingo, para a gente folgar um pouco mais e tal. Aí a gente foi olhar a sala, mas era muito caro o aluguel. E a gente não tinha dinheiro para suportar, para bancar um período ali que a gente sabe, quando abre um negócio, a Sim. gente precisa ter uma segurança. Capital de Um giro, capital né? de giro, nós não tínhamos. E ele, sendo empreendedor, tendo o negócio dele, ele também não tinha condições de me bancar nesse momento, porque também a loja não era só dele, né? Então, e com 4 filhos, a gente tinha que ser uma coisa muito segura, muito certa. Não, Thaís, não dá. Cara, mas assim, tudo é por Deus, por isso que eu digo, a gente é muito abençoado. Eu agradeço todos os dias por tantas coisas boas que acontecem na nossa vida, assim. E aí a gente foi abastecer e o Rodrigo disse assim, ó, essa salinha do Miro é top. Cara, tem um balcão de tijolinho à vista, muito bonito. A parte de cima toda de madeira, é muito linda. Ele disse, e outra, né, o Miro tem mesa, tem tudo aí, que pena que tá alugado. Aí eu disse assim, mas tá tudo fechado, tudo escuro. Por que tá alugado para quê? Aí nisso o Miro chegou. Ô, Miro, a tua sala tá fechada, tá para alugar? O cara saiu, mas eu não quero mais alugar mais não, porque ele tava saturado. Porque ele só se incomodou Sim. naquela sala, sabe? Aí eu disse, ai, meu Deus do céu. Aí no outro dia, o irmão do Miro é casado com a prima do Rodrigo. O Rodrigo já pegou o telefone. Ô, Marildo, a sala lá, assim, não, tá parada, tá desocupada, mas acho que o Miro não quer mais alugar, não sei o quê, estamos vendo. Aí a gente foi lá e conversou com eles. Mas assim, tipo, do nada. Observou a oportunidade e Insistiu. e insistiu. Aí ele assim, na hora ele foi meio grosso comigo, tem um jeitão dele assim, né? Mas ele comigo é... Agora é só amor, né? Também É. tá 5 anos lá pagando Não, aluguel mas pra ele lá, eles comigo fielzinho, sem se muito... incomodar, tem que ser amor mesmo, 10% né? em docinho. É. Não posso reclamar, sabe? Não posso reclamar. Eles são muito parceiros meus. Muito, muito mesmo, assim. São ótimos, são umas pessoas maravilhosas Acho que tudo é o comigo. jeito, né? O É. jeito de como você percebe que eles têm um modelo, um padrão, e eu percebo assim, eu abasteço agora ali, olha, fazem 18 anos que eu moro aqui, acho que deve fazer um ano, fiquei 17 anos sem abastecer ali, entendeu? Aí um dia, mas sempre eu tinha ouvia a seguinte informação, né? Gasolina com qualidade, aonde é? Ipiranga. É no Miro, entendeu? Nem é no Ipiranga, porque É. já mudou, acho que já, Não, é nesses Ipiranga 18 dele. anos, sempre foi Ipiranga. Sempre foi. E então, vou parar ali. E eu sou muito observador, eu observo, apesar de não parecer, mas eu observo o comportamento das pessoas, a questão de como as pessoas gostam de ser tratadas e tal, a abordagem. Alguns eu tiro pra incomodar, né, Zé? Outros a gente fica ali analisando. Então eu já percebi que eles têm um padrão, eles gostam de que as coisas sejam certas dentro do Muito negócio certo, dele. muito chato, Eu muito nunca fui exigente, muito em nenhum limpo. momento maltratado ou fui chamado a atenção. Porque se faz as coisas erradas no posto deles, eles chamam atenção. Chama É atenção. na regra deles, É. entendeu? Então eles pedem educadamente pra... retira o carro, bota pra cá, bota pra lá e tal, porque geralmente eu sempre vou lá dentro pegar uma nota. As pessoas são meio... Pessoas aqui em São João, elas têm se ela puder, ela bota o carro dentro do teu estabelecimento. Se ela puder, ela coloca o carro lá dentro E se do... tu reinar, eles ainda ficam bravos, né? Achando que estão Eles direito vão lá ainda de... na Maria Gourmet, querem entrar com o carro lá, abrir a janela, ei, manda 2 docinhos e 5 coxinha. E não quer ir lá pagar, quer que tu vá lá. Então, eu já acho interessante um ponto. Acho que eles foram os primeiros a colocar o cartão de crédito para abastecer no carro, né? sei. Se eu não me Eu engano, em sou São nova. João, acho que foi Eu dos, sou foi um dos novinha, primeiros. então... Não, porque quando tu chega lá, se você não quiser ir lá pegar a nota fiscal, lá dentro e tal, ele já atende ali, já te tira o comprovante ali e tal, e depois dá um Sim. baixa lá dentro lá, mas tu já pode nem precisar sair do carro.
que geralmente tinha que sair do carro, Ir lá tinha no que ir lá dentro do caixa, caixa, esperar alguém tá tendo para comprar um cigarro, uma coisa, para depois tu tirar teu sim. carro da bomba, né? Então tem esses pontos. Mas assim, hoje a Maria Gourmet tem quantos funcionários? Nós estamos com 2, eu já até perdi as contas, sabe? 2, 4, 6, 8 funcionários e 2 motoboys. Ah, e aí eu ia falar sobre isso, né? A questão da tua teleentrega começou antes da pandemia ou durante a pandemia? A pandemia é um momento bem dolorido, assim, né? Quando a gente fala pandemia, é uma palavra sofrida, né? Lembra, assim? Porque foi 18 de março de 2020, eu sei muito bem qual foi o É, dia. eu, nesse momento, quando eles anunciaram no dia 17, eu acho que foi dia 17 de É. março, que anunciaram que no dia 18 estaria tudo fechado, eu estava vindo do meu retorno, do meu médico, da minha cirurgia bariátrica, que fazia 35 dias que eu tinha operado. E aí eu estava em cima da ponte lá, Ercílio Luz, né? Vindo e, de repente, na rádio, meu Deus, e agora? Rodrigo, o que a gente vai fazer? A vitrine socada, porque a nossa vitrine está sempre muito cheia. Isso era 5 horas da tarde. Eu disse, agora? Com aquela vitrine, eu puxei na câmera. Na hora, eu já peguei o celular e já comecei. Promoção, 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 promoção. Limpa a vitrine, que a gente não vai abrir amanhã e blá, blá, blá. E as meninas conseguiram vender toda a vitrine, que daí a gente fez promoção naquele momento. E aí, loucura, sabe? Começou, eu vim de Floripa a São João. Rodrigo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aquele desespero, sabe? Porque a gente estava 2 anos, né, com o café. A gente tinha recém feito uma dívida, assim, com o aumento do espaço, que a gente tinha melhorado ali e tal. E eu disse, eles, calma, Thaís, calma. Eu disse, não é calma. Eu tenho famílias lá dentro do meu café que dependem do serviço e a gente jamais imaginava que a pandemia ia ser quantos dias ia ficar, aquela coisa toda, o que ia dar, o Ninguém que não. sabia. Ninguém tinha noção, né? Eu recebi, imagine o quanto de ligação eu recebi nesse período. Principalmente no dia 18, né? Se era de fato, tinha que fechar. Sim, todo mundo E aí procurava. passou, né? 18, 19, lá no dia 22, mais ou menos, 23, começaram aí as ligações com a segunda pergunta. Quando é que a gente vai poder abrir? Isso demorou o quê? 30 dias? Mais ou menos, deu uns Quase 26, mais ou menos, por aí. Sabe quantos dias a gente ficou fechado na pandemia? Nenhum. Assim, desculpa, fechado a gente ficou. Quantos dias a gente ficou sem faturamento, que atrasou, que atrapalhou? A gente não parou produção. Porque daí vem essa questão você já tinha um aplicativo? Eu já notou que eu sou doida, né? E lá de trás eu já sou muito... Não paro, né? Já vou planejar. Não tínhamos nada, a gente não fazia entrega, a gente não tinha delivery. E aí, eu nervosa, né? Assim, meu Deus, e agora? Ficar fechada 2, 3 dias e tal. Eu vim pensando de Floripa a São João, o que eu ia fazer. Eu cheguei no café, eu disse, amanhã, fulano e ciclano, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã na produção. O restante fica em casa e a gente vai ver o que vai fazer. Aí todo mundo ficou de olho, né? Pensando, o que vai, né? Vai pra rua, não vai? 2, naquele momento, na semana seguinte, a gente teve que demitir, porque daí realmente, por mais que a gente ainda produziu, mas né, tava devagar, tava reduzido. Aí no outro dia, a gente foi pra produção e aí eu me reinventei. Aí o meu marido, NR fechada, não precisaria da moto da Bis. A menina que trabalha comigo sabia andar de moto, foi para me ajudar na produção, junto com a menina que era confeiteira também na época. E depois, na hora do almoço, eu fazia o almoço, ela pegava a bis e fazia a entrega. Então, no dia 18 de março, a gente continuou com a produção e a gente começou a fazer a entrega. E aí, por nossa conta ali, a minha funcionária com a bis da loja do Rodrigo, no WhatsApp ou no telefone fixo, o pessoal pedia o almoço ou pedia um bolinho, não tinha muita opção, como a gente tem hoje, era menos. E aí a gente começou a se reinventar. Aí, como o pessoal estava em casa, a gente começou a fazer caseirinhos, os bolinhos que a gente hoje tem lá no balcão, que a gente não fazia. Daí aquilo começou a trazer novos produtos para poder fazer a entrega. Vulcão, a gente fazia o vulcão grandão, que aquilo nos primeiros dias foi assim, vendia horrores. Porque então, é novidade, e tava todo mundo mundo ansioso em casa, entendesse?
Então, assim, a gente no dia 18, a gente trabalhou em 3 pessoas, já na produção, e uma delas, mesmo produzindo, parava para fazer entrega. Fizemos almoço, tudo, e a gente não parou nem um dia, assim, sabe? E aí começou a ficar apurado, porque daí começou a gente acho que era os únicos que durante o dia fazia entrega, assim. Então, começou a apurar. A minha menina não conseguiu mais dar conta, porque ela não tinha prática, ela não era motoboy, ela não conhecia os endereços certinho para ter agilidade. A gente não tinha uma bolsa, ela levava tudo aqui na mão, assim, sabe? Dava 10, 20 viagens, uma vez atrás da outra, assim, para levar. Daí a gente teve que, em uma semana, contratar um motoboy. E aí começou a apurar. Aí eu não dava mais conta de produzir e cuidar do WhatsApp. Aí eu tive que chamar mais uma menina que estava em casa para voltar a trabalhar para cuidar do WhatsApp. E aí começou a apurar. E aí começou a apurar, e aí começou a apurar, e aí a gente começou a inventar mais coisas, entendeu? Então a gente não tinha cuca, a gente começou a fazer cuca, a gente não tinha... Várias coisas a gente não tinha na época ali, e foi inventado e criado naquele momento da pandemia. Então, assim, a pandemia, ela tem um lado dolorido, ela traz um momento de dor para mim também, porque eu tive percas, né? Eu perdi meu pai na pandemia, que era a pessoa lá Que apoiou desde... que me apoiou, né? Eu sofri, eu sofro hoje ainda, e só que pro café foi assim uma evolução enorme. A gente cresceu muito na pandemia, muito mesmo. O que aconteceu? O nosso faturamento diário que a gente tinha dentro do café físico é o que a gente hoje fatura no delivery. Meu Deus. E o nosso faturamento no físico triplicou, entendeu? Da pandemia para cá. Então, assim, a gente evoluiu muito, a gente cresceu muito. Às vezes a gente não entende, né? Alguns processos que a gente precisa passar. E quando a gente está, primeiramente, né, focado na resolução do problema. Porque era um Sim, problema. A era um pandemia problema. era um problema. E outra coisa, não estava ao nosso alcance a solução dela. Né? O que estava ao nosso alcance na pandemia? Era olhar para dentro do nosso negócio, despertar aquilo que talvez estava adormecido na criatividade, Isso. né? Nas oportunidades que às vezes aparecia, a gente não dava muita bola porque a gente estava muitas vezes focado demais na produtividade, e aí tu perde muitas vezes, né, essa sensibilidade. E aí, quando vem o momento do caos, né, que a pandemia foi um momento de caos, você tem que extrair lá do teu fundo, do teu conhecimento, daquilo tudo que tu passou, de grande que essa agilidade que tu teve, a expertise de fazer as tomadas de decisão difíceis ali, isso vem muitas vezes lá do início, né, toda a dificuldade que vocês tiveram que passar na vida, né, como casado, depois como pais, depois como empreendedores, e aí você percebe que você precisa talvez resetar o negócio que vocês sonharam e começar ele de novo, né? E aí hoje está aí com um negócio 3 vezes maior do que no início, né? Passou por um momento difícil de dor pessoal com a perca do pai, isso com certeza tem uma cicatriz. Mas... Tipo, foi bom pra gente, mas a gente não consegue comemorar, né? Jamais a gente consegue comemorar que a pandemia, né? Mas assim, a pandemia pra gente foi uma escada, assim, a gente conseguiu evoluir, se reinventar e crescer naquele período de dor ali, sabe? A Tati tem aquela sacolinha que eu trouxe, a parda, não? Eu trouxe uma sacola com os doces, na sacola parda, escrita, com o bonequinho, com os dizeres à mão. Na pandemia também, naquele momento de dor, que muita gente estava aborrecido por, às vezes, já ter perdido o emprego, ou por né, ter pegado Covid, ter ficado aqueles dias ali, né? Muita gente no começo ficou bem ruim, né? Sem Sim. Um monte de coisa aí que aconteceu. Eu escrevia nas sacolas. Eu sentava lá, era para mim até uma terapia, sabe? Tinha uma outra funcionária minha que também ela gostava de desenhar. Então a gente, quando tinha uma folguinha, a gente ia lá, pegava os canetão e a sacola parda e a gente escrevia, fazia mensagens, sabe? Que massa. E aí aquilo era muito legal, porque daí tipo as pessoas estavam frágeis, estavam carentes, estavam tristes, estavam aborrecidas, e aí chegava aquela sacolinha com os dizeres, com uma mensagem de carinho, com uma mensagem de fé,
uma mensagem positiva, sabe? E aquilo gerava muito stories, né? Porque as pessoas marcavam o café e tal. E assim, foi uma rede de apoio também entre a gente e os nossos clientes, né? Porque naquele momento de dor, a gente estava ali para adoçar a tarde deles, a gente estava ali para adoçar a vida deles, né? Para servir, porque geralmente, principalmente mulher, né? Mulher quando tá nervosa, quando tá ansiosa, ela quer comer um doce, né? Então, pelo amor de Deus, manda aqui para mim uma caixa com 30 docinhos que hoje eu quero me esbaldar, sabe? Então, a gente estava ali naquele momento para Dar esse apoio dar também, esse né? apoio também, né? E foi, como para todo mundo, também foi difícil, mas ao mesmo tempo para a gente foi difícil por um lado e por outro. Aí ficou difícil porque daí começou a aumentar a produção, aí teve que aumentar a equipe, aí teve que se reinventar, porque daí no celular não dava mais conta, sabe? A menina não Vem conseguia os mais, aí desafios, né? vamos implantar o aplicativo. Mas aí o cliente lá já reclama porque ele não gosta do aplicativo. Hoje, a gente tira em média, num dia fraco, assim, cara, não tá tão bom. O mínimo de pedido que sai no aplicativo é de 50 a 60 pedidos no aplicativo, das 8 às 6h30, sabe? Para uma cidade como São João, com 30 mil habitantes, com a cultura ainda do físico, né? De pegar, Isso. de ter que ter tato e tá Bastante. É bastante. Porque é só no aplicativo isso. É. Fora os que ligam pra gente. Isso é né? sair, né? É sair do comodismo, né? Isso. E realmente começar a construção de uma cultura. Né? Então, depois, acredito que outros players também foram surgindo, outras empresas foram indo para o mundo digital, utilizando tecnologia, Sim. né? E eu acho que a pandemia, ela que fez um corte, né? E ela antecipou muitas tecnologias e muitas ações que empresas talvez levariam 10 anos para realizar, ela trouxe praticamente em 1 ano e meio que a gente teve de pandemia. Mas, Thaís, a gente está chegando ao final desse nosso podcast. Foi um prazer recebê-la aqui. A gente sempre deixa uma lembrança para os nossos convidados, que é essa caneca do CDL Talks, para quando tu tomar o teu café lá na Maria Gourmet, você lembrar que teve esse momento conosco aqui, tá? A CDL agradece demais. Antes de a gente, né, finalizar, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem uma palavra de incentivo, deixem um insight aí para os nossos seguidores, telespectadores, ouvintes, para que eles possam realmente assim se inspirar nessa linda história que tu trouxe aqui, não só de vida, não só de família, né? Mas também como empresária, como empreendedora. Eu sempre falo que ser empreendedor é um estado de espírito, né? Sim. E isso ela vem contigo desde quando tu era jovem lá, criança, Desde criança, vendendo né, os doces lá para a mãe. Eu digo que eu sou um empreendedor também, porque vender picolé na serra, querida, e fechar o carrinho, tem que ser empreendedor, né? Ser. Eu amo vender. Até a gente brinca muito assim ali na frente, no balcão do café, né? Eu e as minhas 2 funcionárias, porque quando a gente tá nós 3 juntas ali, é muito legal, é muito engraçado, porque a gente vende e se diverte, porque eu às vezes conto histórias vendendo ali, porque isso aqui, porque, sabe, e aí elas começam a rir, e aí o cliente leva. Né? Então é gostoso, assim, a gente brinca muito ali. E assim, para quem começa hoje, não vai achar que vai começar já no mar de rosas, né? É tudo muito difícil. O começo é difícil. E eu acredito assim, que o começar pequeno é a melhor forma que tem para te crescer, sabe? A dificuldade, ela te ajuda a ter mais visão das coisas, a ficar mais criativo, porque tu vai te inovando, tu corre atrás né, das coisas diferentes, assim, de quando tu tem tudo na mão, que tu já ganha, às vezes, alguma coisa já ali encaminhado, que já tem alguém que te auxilia, te empurra. Então, assim, eu vejo amigas minhas que começaram a fazer doces em casa. Porque eu quero ter meu espaço. Calma, começa. Primeiro conquista o teu cliente. Porque depois que tu conquistar o teu cliente, é o teu cliente que vai te ajudar, né? Porque ele vai comprar e tu vai faturar e tu vai fazer dinheiro para te
montar a tua cozinha, para te montar um outro negócio, para te, né, melhorar o que tu já tens. Então, assim, não tenha medo e não tenha vergonha de começar pequeno. Quando a gente abriu o café, a gente abriu sem nada. A gente não tinha nenhum ar-condicionado e a gente abriu em fevereiro. E muita gente da cidade, pessoas mais, né, entravam lá, ai, não tem ar? Ai, ainda não, mas a gente vai colocar. Ai, desculpa, então. E virava as costas e saiu. Mas eu nunca me abati, sabe? Porque eu sabia que num determinado momento eu iria financeiramente conseguir parcelar um ar-condicionado para colocar ali, mas naquele momento eu não poderia ainda, porque eu ainda não estava firme, né? E eu nunca tive. A gente começou com uma vitrine toda arrebentada, rachada na frente, que era do Miro. Né? Hoje eu olho para a nossa vitrine e eu me encho de orgulho, mas eu não tive vergonha de começar com as ferramentas que eu tinha na época. Então, o meu conselho assim, que eu dou para os pequenos que hoje estão começando, comece com o que tem, sabe? E amor, porque é o principal ferramenta, assim, ó, não adianta tu ter ali uma cozinha linda, maravilhosa para produzir, se tu não tiver amor naquilo que tu faz. Sabe? Então, o teu cliente ele vai te dar o retorno e tu vai conseguir fazer todas as melhorias que tu precisa e tu vai crescer, e tu vai evoluir, e tu vai voar. Quando a gente coloca o cliente no centro e quando a gente coloca aquela máxima, né, Zé, feito é melhor do que perfeito, né? A gente consegue com certeza no curto não, mas no médio e longo prazo conquistar os nossos sonhos. Zé, deixa tuas considerações finais aí. Gente, só passando para lembrar mais uma vez, não esquece de curtir, compartilha se você assistiu até aqui. Foi uma história belíssima de superação, de se reinventar, de lutar pelo que acredita. E é como a Thaís falou, todo mundo começa pequeno, quem nasce grande é elefante. Então, vai fazer o teu melhor, faz com dedicação, faz com amor. Se precisa de um motivo, tenha gêmeos, que vai dar certo. Beijo. As bariátricas. Que a gente já foi grande, agora tá um pouco A gente foi grande e pequeno, né? O único aqui que é bariátrico e que ainda continua um pouco grande, mas já foi muito maior, sou eu, né? O William venceu. A gente já foi grande e não teve vergonha de ficar pequeno. Né? Foi o contrário, fez o contrário. Nesse caso, tudo bem. Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos. Thaís, muito obrigado pela sua presença, pela compartilhar conosco esse teu conhecimento de empreendedorismo, né? E com certeza deixar essas guloseimas aqui para nós, né? E você que nos assiste aí, na próxima quinzena a gente vai estar aqui de novo falando um pouquinho sobre empreendedorismo local, é a CDL de São João Batista, conectando o presente e transformando o futuro. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.